Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área para falar sobre uma tragédia que tá acontecendo no Brasil. Tá acontecendo ciclone atrás de ciclone lá no sul do Brasil e a galera lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, a galera não aguenta mais perder tudo. A galera não aguenta mais morrer, perder parentes. O que é isso? O que tá acontecendo? Alerta, novo ciclone ameaça a região sul hoje e nos próximos dias. Cara, a gente tá tendo uma sequência de ciclone extratropical que nunca tinha acontecido antes. E isso daí já é as mudanças climáticas atuando sobre o nosso território. O novo padrão climático, os extremos climáticos já estão acontecendo. Não é que vai acontecer, eles já estão acontecendo. E isso é um tipo de extremo climático. Cidades que nunca foram acometidas por um ciclone dessas magnitudes estão sendo acometidas. E o que é um ciclone? Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê um rastro, meio que um redemoinho de nuvem aqui, né, fazendo uma espiral. Um ciclone nada mais é do que uma área de baixa pressão atmosférica. A gente tem a Terra sendo pressionada pela atmosfera. É um invólucro de gases no qual nós estamos imersos, né? Nós estamos dentro da atmosfera, na superfície da Terra, e a superfície da Terra, ela é esmagada pela atmosfera. A atmosfera é puxada pelo centro da Terra, assim como nós. Nós também esmagamos, né? A superfície da Terra. A gente está sendo puxado pelo centro da Terra. O centro da Terra, o núcleo da Terra, ele funciona como um ímã. E aí a gente tem essa atmosfera, ela pressionando a Terra. Isso é o que a gente chama de pressão atmosférica. Só que por conta do aquecimento desigual da superfície, e aí é bom a gente lembrar que a Terra aquece da superfície para cima. Ué, como assim? O Sol não vem lá de fora? Então o que vem do Sol é luz, não é calor. Os raios ultravioletas, eles são luz, eles não são calor. E aí quando a luz vem, ela passa na atmosfera, ela é filtrada pela atmosfera, chega aqui na superfície da Terra bem mais branda, e aí ela entra em contato com a superfície, e aí dependendo da superfície, porque a gente vai ter diversas superfícies, vai ter mar, vai ter gelo, vai ter floresta, vai ter cidade, vai ter deserto, cada superfície vai interagir com a luz do sol de forma diferente. A neve, por exemplo, vai pegar a luz do sol e vai refletir toda a luz do sol. Ela tem o que a gente chama de albedo muito alto, capacidade de refletir a luz do sol muito alto. E aí por isso, inclusive, que ela vai ser geralmente em lugares frios e ela vai retroalimentar o frio assim, né? Que ela vai simplesmente pegar a luz do sol e refletir. Tanto que a galera que vai pra neve tem que botar óculos escuro. Porque quando você olha pra neve é como se você estivesse olhando pro sol, é um espelho. Aí vamos pro outro extremo. As cidades, o concreto. Quando vem a luz do sol, o concreto absorve a luz do sol e transforma tudo em calor, vira um forno. O raio ultravioleta vem, bate no asfalto, no concreto, na parede da sua casa, e esses materiais têm uma capacidade de pegar o raio ultravioleta e transformar em outro raio, o raio infravermelho. O raio ultravioleta é a luz que está vindo de cima para baixo. E o raio infravermelho é o calor que vai sair de baixo para cima. E a gente sabe, né, que quanto mais quente o fluido, menos pesado ele fica, menos denso. E aí quando a gente esquenta o ar tende a subir. E aí quando o ar sobe, por exemplo, numa cidade, onde geralmente acontece isso, cria-se uma zona de baixa pressão atmosférica. Eu dei essa volta toda para chegar no ciclone, porque o ciclone nada mais é do que uma baixíssima pressão atmosférica. Porque quando há uma área de alívio de pressão, de ar ascendente, o ar ele vai ascender, ele vai subir porque ele está quente. Isso, por exemplo, acontece em toda a linha do Equador, acontece nas grandes cidades. As grandes cidades se tornam áreas de baixa pressão pelo fato delas terem concreto, e o concreto esquentar muito o ambiente. E aí, consequentemente, as áreas do entorno da cidade se tornam áreas de alta porque a cidade se tornou área de baixa pressão. E aí o vento vai convergir para dentro da cidade, porque o vento, ele nada mais é do que o ar sendo expulso da alta pressão, que a alta pressão é o vento descendente, o ar fazendo peso denso. E aí o ar que está aqui embaixo, ele é expulso para baixa pressão. E é assim que a gente tem a circulação dos ventos na atmosfera. E aí essa área de baixa pressão, ela tem o ar ascendente por conta do efeito Coriolis. Efeito Coriolis, a Terra gira, né? A Terra rotaciona. Só que o ar não rotaciona junto com ela. E aí o ar vai ficando para trás. E aí quando o ar vai ficando para trás, então quando ele está subindo e vai ficando para trás, ele vai subindo e girando. E aí dá esse efeito aqui, ó, subindo e girando. E aí a área de baixa pressão é a área de muito vento e muita chuva. Porque para formar chuva, você tem que ter água subindo em forma de vapor, condensando, virando nuva, que precipita, vira chuva. Então a área de alta pressão não tem chuva, é céu limpo, porque o ar é descendente, e aí geralmente são os desertos.
e a área de baixa pressão é sempre chuvoso. E aí quando uma célula de baixa pressão está se deslocando, é uma área de vento subindo em a espiral e muita chuva e muito vento. E aí o ciclone extratropical é porque ele está fora da zona tropical, ele está vindo lá de baixo, que ele está vindo lá do círculo polar antártico, no caso, né, que é o do sul. Esses ciclones, eles vão ser formados com mais magnitude. Por quê? O que a gente está vivendo? A gente está vivendo o aumento da temperatura média da superfície da Terra. A gente está vivendo o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é o quê? Eu não falei que a luz do Sol vem, ela é filtrada inclusive pela camada de ozônio, e aí ela chega na superfície, ela entra em contato com a superfície, e aí várias superfícies vão transformar, cada uma no seu nível, aquela luz do Sol em calor. E aí o calor vai sair da superfície e voltar para o espaço. Se não fossem alguns gases que compõem a atmosfera, os gases que a gente chama de... é um grupo de gases que compõem a atmosfera, que fazem parte dos gases que compõem a atmosfera, tem um grupo deles que é chamado de gases de efeito estufa. Aí lá tá o dióxido de carbono, o metano, o clorofluorcarbono, o óxido nitroso e tem a água. A água, o H2O em formato de vapor, é um dos maiores gases do efeito estufa. E é esses gases que fazem parte da atmosfera, que tem capacidade de reter o raio infravermelho dentro da sua molécula, esses gases eles fazem a Terra virar uma estufa, um local que tem baixa variação de temperatura. A temperatura é mais estável. Isso que a Terra é comparada aos outros planetas. Por quê? Porque tem alguns gases que mantêm o calorzinho aqui, mantém a Terra como se fosse uma estufa. A partir do que você disse, se para supor que o aquecimento da Terra tornará a movimentação dos ventos mais intensa. É isso, Christian. Se a gente está aumentando a temperatura média da superfície da Terra, quer dizer que as células de baixa pressão vão ficar mais fortes. E o que é uma célula de baixa pressão? É um ciclone. E o que é um furacão? É um ciclone fortão. E o que é um tufão? É um furacão lá da Ásia. E o que é um tornado? É uma célula de baixa pressão que se forma no continente, com condições específicas lá de continente reto, vento constante. O tornado é um furacão que se forma na Terra. O que é um ciclone? É uma baixa pressão que se forma na água. Até me empolguei aqui. E o ciclone é isso. É uma célula de baixa pressão. Cara, tá tendo, vai piorar, porque eu não vejo perspectiva de curto prazo pra gente mudar o nosso modelo de produção. Enquanto a gente não romper com o modelo de produção capitalista, a gente não vai romper com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são resultado do capitalismo. O capitalismo se espraiou globalmente e conseguiu acabar com a natureza. Conseguiu esgotar a natureza. E aí a gente tá vivendo isso. Quem é que sofre primeiro? A classe trabalhadora. Óbvio. Só que, pra finalizar o vídeo, o governo Bolsonaro desidratou, como a Nara Lacerda falou aqui no Brasil de Fato, lá em fevereiro de 2023, iniciozinho do ano, o governo Bolsonaro desidratou investimentos para a prevenção de desastres. Verba para evitar tragédias como a ocorrida no litoral de São Paulo despencou de mais de 3 bi em 2014 para 1,1 bi em 2021. Esse cara foi um verdadeiro desastre pro Brasil. Foi uma tragédia. Foi a tragédia. Porque a gente tá tendo essa tragédia reverberando agora. A gente não pode colocar a culpa na natureza. A gente está vivendo extremos climáticos provocados pelo homem e a gente viveu agora 4 anos de uma tragédia que desmontou o Brasil. O cara simplesmente tirou dinheiro para prevenção de desastres naturais. Então, se tem gente morrendo hoje, se teve gente morrendo no litoral de São Paulo no início do ano, se teve gente morrendo em fevereiro lá do ano passado em Petrópolis, tem mão dele, do governo dele. Isso é omissão. Isso daí é uma escolha. A escolha é política. A parada é a seguinte. E o governo que acelerou os problemas e aterrou os mais preventivos. Os meios preventivos. Aterrou. Ô, Hassand, o governo Bolsonaro simplesmente... ele colocou o Brasil num patamar que vai ser difícil agora a gente reerguer o Brasil. E eu não tô vendo o Lula fazer muito esforço pra fazer algumas coisas importantes, não. Se bem que eu já esperava isso. E é por isso que eu abri esse canal, inclusive. O Bolsonaro, ele me radicalizou. Obrigado, Bolsonaro. Bolsonaro e a pandemia. Os 2 vírus que o Brasil enfrentou em 2020, 2021, 2022 me radicalizaram. E é isso. Se você gostou do vídeo, tamo junto. É nóis. Deixa aqui seu like, faz a inscrição, liga o sininho aí pra você só saber quando eu estiver ao vivo, né? Pra você ser notificado. E tamo junto até o próximo vídeo. Valeu.